Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Nay Macedo e vim aqui participar desse desafio e contar um pouquinho da minha história como aluna VDC para vocês. Eu sou aluna VDC 14, né? Então eu entrei para o VDC em janeiro agora de 2021. Mas poderia até dizer que sou VDC 15, né? Porque é mais ou menos quando a turma do VDC 15 começa a participar daquela imersão junto com a Fernanda, né? Que, que eu engreno mesmo, digamos assim, no VDC, né? Então, por volta de abril, mais ou menos. Estamos agora em junho, então eu posso dizer que tenho menos de 3 meses de atuação de VDC mesmo, né? Digamos assim. Mas, contando um pouquinho da minha história, eu sou graduada há 10 anos em psicologia. E depois da minha graduação, trabalhei em torno de 4 anos como psicóloga da Força Aérea Brasileira, né? E aí, em 2016, eu tive minha primeira filha, em 2019 eu tive minha segunda filha. Em 2016 eu saio da Força Aérea Brasileira e vou me dedicar exclusivamente à maternagem, né? Então, mergulhei nesse universo da maternagem, da parentalidade, fui estudar, me aprofundar ainda mais nesse campo. E descobri a psicologia perinatal, que foi onde eu me apaixonei e fui me especializar especificamente. E é com isso que eu trabalho hoje, né? Eu costumo dizer que eu posso dizer que eu sou psicóloga perinatal, da parentalidade, mas eu costumo dizer que eu sou psicóloga de mães, né? Então, é nesse caminho que eu costumo percorrer, assim, é nesse lugar onde eu me encontro, onde eu me realizo. Trabalhando com mães, pensando numa psicologia mais feminista, né? Que pensa nessa configuração da maternagem pelo olhar das mães. Então, em 2016, eu saio da Força Aérea Brasileira e me torno mãe e vou exercer a minha maternagem. E depois de 2019, eu sinto um pouco dessa necessidade, desse chamado de exercer o meu papel como psicóloga mais ativamente, né? As pessoas nesse percurso, enquanto eu fiquei me dedicando à maternagem, sempre me convocavam a esse retorno, né? Me chamavam, diziam que sentiam vontade de fazer as suas caminhadas, os seus desenvolvimentos, seus processos junto a mim, né? O meu trabalho como psicóloga. E eu senti essa necessidade. Mas eu tinha uma certa resistência, assim, que eu acreditava que só os conteúdos gratuitos que eu encontrava na internet, foi aí que eu encontrei o VDC em 2019. Eu acreditava que só os conteúdos gratuitos já me dariam ferramentas suficientes para fazer o meu trabalho, né? E, e aí eu fui entendendo com o tempo que realmente era possível eu fazer isso, mas que me daria muito mais trabalho, né? Eu precisava pesquisar em muitos lugares, eu precisava... Isso me demandava muito tempo, e como mãe a gente não tem muito tempo, né? O nosso tempo para trabalhar, além desse trabalho que a gente exerce enquanto mãe, na nossa organização do nosso dia a dia, nosso tempo acaba sendo mais escasso. E eu precisava otimizar isso. Então, eu fui entendendo com o tempo, apesar dos conteúdos gratuitos do VDC, do psiconegócio serem muito ricos, né? O psiconegócio já oferece muito conteúdo gratuito pra gente, muito rico. Eu fui entendendo com o tempo que eu precisava otimizar o meu tempo. Eu precisava de organização, eu precisava que as coisas já tivessem um método, me apresentassem esse método, uma sequência cronológica, lógica das coisas, né? Então eu fui entendendo que só o conteúdo gratuito não me daria esse tipo de coisa, que eu precisava otimizar o meu tempo. E eu pude encontrar isso junto ao VDC, né? Veio o pacote completo, fechado para mim, assim, me dizendo que caminho eu precisava seguir, que caminho eu precisava trilhar, né? E então, assim, outra coisa que eu parei para pensar é que, assim, a gente ouve muitos clichês do marketing, né? Que a gente precisa aparecer, que a gente precisa investir em tráfego, que a gente precisa oferecer conteúdo de valor, que a gente precisa definir o nosso nicho. Tudo isso eu sabia, né? Tudo isso eu já tinha entendido. Mas é diferente quando a gente se depara com uma estrutura organizada que entrega isso pra gente e mostra pra gente qual o caminho que a gente precisa seguir, né? Então, eu acho que isso foi um grande diferencial para mim depois que eu encontrei o VDC também.
eu também entendi que o VDC trouxe para mim uma forma de fazer que fosse mais personalizada, porque também tem muito conteúdo de marketing por aí, mas não é essencialmente marketing para psicólogos. E encontrar com outras pessoas na comunidade do VDC fez com que eu me identificasse, com que eu conhecesse pessoas que sentem as mesmas coisas que eu, que se identificam com as mesmas coisas que eu, né? E isso traz pra gente uma conexão muito grande. A travessia que a gente faz no bônus do VDC, que é esse encontro vivencial, terapêutico, né? Também trouxe para mim coisas que os meus processos de terapia, de supervisão nunca tinham me dado, né? Me trouxe assim umas chaves, umas viradas, como o foco ali não é psicoterapêutico, mas é também terapêutico. Aquele encontro em grupo trouxe para mim coisas que só um grupo traz e que um grupo de psicólogos que está buscando as mesmas coisas num caminho determinado, que é o marketing no caso, traz isso também, né, pra gente. Então, eu posso dizer assim que os resultados apareceram para mim quase que imediatamente, né? Com pouquíssimo tempo de VDC, os clientes... outra coisa que eu queria dizer também é que eu moro numa cidade muito pequenininha, né? Por causa do meu esposo que veio transferido para cá, eu moro numa cidade com 17 mil habitantes. Então, essa era outra preocupação que eu tinha, né? Como que eu ia fazer para trabalhar numa cidade tão pequena? E aí eu descobri depois do VDC que eu podia ter clientes na Europa, como eu já tive, que eu tenho clientes no Brasil inteiro, que eu recebi convites para entrevistas, que eu recebi convites para palestras de todo o Brasil, que eu recebo, as minhas clientes são cada uma de um lugar do país. Então, realmente me libertou dessas amarras geográficas que a gente costuma ter, né, que trazem barreiras para a gente. A flexibilidade do home office, a flexibilidade de poder estar com as minhas filhas, né? Então eu consigo escolher os horários que eu posso trabalhar, que eu preciso trabalhar, e revezar isso junto com meu esposo, que também está trabalhando em casa. Além de ver na prática o meu sonho se realizando, sem que eu precise abrir mão de coisas que são essenciais para mim, né? Como o meu tempo como mãe, como ter a minha carreira, como ver esse retorno financeiro. Eu fiquei com muito medo de investir no VDC, né? Eu tinha essa perspectiva também de que eu trabalhava antes ganhando uma remuneração que não é muito habitual para psicólogos, né? Então eu trabalhava no serviço público com uma carreira que tinha horários muito bons e tinha um salário bom. E eu ficava pensando, quando que eu vou conseguir conquistar isso trabalhando sozinha, né? Trabalhando eu comigo mesma, para mim. E eu pude ver isso na prática, né? Eu pude me fortalecer para cobrar um valor justo, né? Tanto nos eventos